Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação na semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas, diversas questões aí que precisam serem devidamente, né, debatidas. E vamos aí falar um pouco, né, com o Eliel Joaquim Santos, né, ele que é servidor federal aposentado, e o motivo dessa conversa aqui vai ser vários temas, né, tocar desde a situação dos servidores aposentados, mas também, né, por que não falar de toda a luta que os servidores federais vêm travando aí, né, nesse último período, uma luta bastante importante, da qual o Mesa de Debates declara seu apoio incondicional. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para o Elial se apresentar para o público. Eu me chamo Eliel Joaquim dos Santos, sou servidor aposentado do Ministério da Saúde, direção do Sindipreves Paraná, Sindicato de Servidores Federais no Estado, e base da nossa federação FENASPES e também base da nossa Conluta. Perfeito, maravilha. E Eliel, mesmo, né, você não estando na ativa, né, como que você vem avaliando, né, o movimento, né, dos servidores federais aí que está estourando aí pelo Brasil afora? Antes, Guilherme, se você me permitir, 3 minutinhos para me fazer um breve relato de, de, da minha trajetória dentro do serviço público. Em 2096, eu estava na Funasa e a Funasa foi eliminada, ela acabou, tá? O governo, acho que foi Fernando Henrique Cardoso, acabou com a Funasa. Aí, o que aconteceu? Nós fomos descentralizados nos municípios. Eu vou ser muito franco com você, meu caro Guilherme. Foi a pior coisa que aconteceu para nós, servidores públicos, tá? Federais, principalmente, nessa descentralização que ocorreu no serviço público federal, principalmente na Funasa, naquele período, e na antiga SUCAM, hoje Ministério da Saúde. Então, eu só queria dar esse breve relato, porque nós tivemos problemas dentro dos municípios, mais dentro dos municípios do que menos do Estado. Nós tivemos colegas dentro do serviço público no Estado, das 3 esferas de governo, Estado, município e federal. E sempre tem algum atrito, sempre tem alguma coisa. Eu só queria relatar isso rapidamente, Guilherme, e dizer para todos nós que nós estamos com um problema muito difícil aqui na cidade de Londrina, onde a gente está, onde eu moro, e temos nossos servidores na ativa, mas que em breve a gente vai resolver por conta dessa questão da descentralização. Mas eu queria dar esse breve relato e vamos lá para a pergunta. Se puder fazer novamente, por gentileza, Guilherme. Tá, tudo bem. Inclusive, né, se você, né, vamos inverter um pouco a ordem, então, das perguntas, né? Já que você entrou nesse assunto, né, que eu acho que é importante, que é uma demanda aí que você traz, né, e o Mesa de Debate está disposto, né, antes de mais nada, a escutar, eu queria que você aprofundasse, então, né, sobre esse problema. Nós temos aqui na cidade de Londrina um governo do PP. Nós estamos com um problema desde o primeiro mandato dele e, graças a Deus, está se encerrando agora. Ele foi reeleito, está se encerrando 8 anos. Nós trabalhávamos no setor de vigilância ambiental, onde os nossos servidores faziam 6 horas diárias. E nós fazíamos as 6 horas diárias. A partir do momento que nós começamos a ter um embate com o município determinou que nós, descentralizados, tínhamos que fazer 8 horas de serviço, estando dentro de um setor que fazia 6. O que nós fizemos? Fizemos uma reunião com todos
dentro do sindicato, e resolvemos, claro, por encaminhamento nosso da diretoria, que nós não íamos fazer 6 horas, 8 horas, íamos continuar fazendo 6 horas, por conta do período e do setor que nós estávamos trabalhando, que todos faziam 6 horas. Passou um período, meu caro Guilherme e a todos que estão nos ouvindo, passou um período, o governo, desse governo, ora aqui de Londrina, do PP, começou a nos cobrar por que nós não estávamos fazendo às 8 horas. E aí ele começou a mandar para Curitiba, no escritório do MS no estado do Paraná, que nós devíamos 2 horas para eles. Porque ele queria que nós fizéssemos 8, nós estávamos fazendo 6. E ele disse que nós devemos mais 2 horas. E foi arrolando, foi arrolando. Agora, em setembro de 2022, o município definitivamente, numa manobra aqui com a Câmara de Vereadores, decidiu que todo o setor que faziam 6 horas no município, a partir de 5 de setembro de 2022, também começaria a fazer às 8 horas. Aí nós revemos toda a nossa situação, fizemos uma reunião com os nossos servidores, e a partir de 5 de setembro de 2022, nós começamos a fazer às 8 horas. Só que, Guilherme, ficou uma demanda, cara, para trás. Nós temos servidores nossos que têm 1.200, 900, 950 horas acumulada dessas duas que os caras nos disseram. Recentemente, nós fizemos uma nova reunião com o município, chegamos a um entendimento e um acordo, e a partir de agora todos nós vamos estar pagando isso. Eu estou aposentado, mas os colegas que estão na ativa, a partir de agora, vão estar pagando essas horas, para que no momento que for aposentar não tenha essa demanda, principalmente que agora já saiu do município, está no estado. Então, as nossas horas estão em débito no Ministério da Saúde, inclusive. Era esse o relato. Se tiver alguma pergunta, se quiser fazer, eu estou à disposição, Guilherme. Maravilha, perfeito. E, Eliel, queria que você falasse um pouco, né, sobre como que você está enxergando toda essa greve, mobilização dos servidores federais contra o atual governo, né? Você que é servidor federal, mesmo não estando na ativa, como que você está vendo toda essa mobilização? Guilherme, eu quero relatar brevemente aqui. Em 2010, o Lula era governo, acho que foi o primeiro mandato do Lula. Em 2010, nós partimos para uma greve no Serviço Público Federal, e naquele momento nós estávamos mais, inclusive, mobilizados, e partimos para uma greve contra o governo Lula. A CUT, naquele momento, nós apresentamos, não sei se é companheiro ou camarada, do que pode dizer desses caras, da CUT naquele período, a nossa pauta de reivindicação ao governo. E eles rejeitaram, porque nós temos o governo agora de esquerda, nós ajudamos a eleger. Tá, eles ajudaram a eleger o governo, mas estão dentro do governo, então eles são gestores. E nós somos servidores. E os nossos direitos nós vamos cobrar com qualquer presidente, até porque nós não temos político de estimação, né, Guilherme? Nós não temos. A nossa trajetória política não nos permitiu que tivéssemos políticos de estimação. Então, a gente fez uma greve naquele momento. A partir do momento que a CUT não encaminhou a nossa pauta, nós rompemos com a CUT, ficamos uns 5, 6 anos sem central, e recentemente, faz um pouco tempo, nós nos filiamos à Conlutas,
e hoje seguimos as fileiras políticas da Conlutas. Esse é o momento nosso. Agora, nesse novo Lula, nós também estamos vendo e estamos tendo o mesmo problema, né? Principalmente agora que nós temos muito mais aposentados, eu sou um deles. E uma coisa que nos preocupa, meu caro Guilherme, e tanto a nossa central quanto a nossa federação FENASPES, tem sido muito aguerrida nesta questão de defesa dos aposentados. Tanto é que o governo colocou na mesa, né, um aumento do ticket de refeição, mais dois itens lá que agora eu não me lembro, mas tem um aumento, e não é um aumento tão ruim assim. Eu acho que dá uma equilibrada, inclusive nos tickets de alimentação, no Vale Creche e nos valores lá que leva na questão dos planos de saúde. Esses 3 pontos aí. E nós, que somos aposentados, já não temos esses benefícios mais, né? Então, nós não vamos ganhar nada disso. Mas é assim, nós não vamos ganhar, mas os nossos servidores na ativa vão. Então, assim, você vê que fica uma coisa muito ruim para nós, porque um dia todos nós seremos aposentados. E se isso continuar assim, nós vamos chegar a um momento que o governo, quando não tiver um time de servidores na ativa que possa promover uma greve e afetar todo o serviço para abrir uma negociação com o governo vai deitar e rolar, tanto de esquerda quanto de direita, e isso está muito claro para nós, Guilherme. Então, queria registrar isso. Esse momento da greve não é um momento legal para nós. Você está acompanhando isso. Aqui no Paraná, nós só temos a Universidade Federal do Paraná e o Cefet que estão em greve. E as nossas mobilizações dentro do INSS, dentro do Ministério da Saúde, enquanto Sindiprebs Paraná, inclusive, faço parte dessa articulação e mobilização, e nós estamos tendo muita dificuldade, muita mesmo. Agora, você sabe que dia 17 agora de abril, essa semana, portanto, vai ter uma caminhada de servidores em Brasília. Está indo alguns servidores nossos daqui para lá, mas é assim, essa mobilização, ela não chega àquilo que nós queremos, mas as nossas lutas não param, até porque de lutas nós somos e nas lutas ficaremos até a vitória. Perfeito. E Eliel, né? Você que participou aí desses vários processos, né? Os servidores, né, federais sempre foram uma ala que sempre questionou o governo Lula, seja o de agora, né, ou seja dos dois anteriores, à esquerda, né? Exato. É isso mesmo. Assim, a gente sempre colocou a nossa posição. Eu fui do PT por muito tempo, viu, Guilherme? Fiquei 25 anos dentro do PT. Nunca fui da majoritária do PT. Sempre fui da tendência mais numa linha de esquerda dentro do Partido dos Trabalhadores. Se você passou por lá, você sabe o que eu estou dizendo. Mas, assim, da majoritária do PT, eu nunca fui. E a majoritária do PT, ela está até hoje, e é muito ruim isso. Porque o governo Lula, nosso hoje eleito, nós de verdade, nós ficamos sem opção. Ou nós votaríamos em Lula, ou nós deixaríamos esse governo do Bolsonaro fascista que estava destruindo esse país a cada dia. Nós nos optamos para eleger Lula, para pelo menos garantir que os nossos direitos, quando fôssemos cobrar, seríamos ouvidos e teríamos êxito nas nossas lutas. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. O governo Lula deu 9% de aumento a todos os servidores no primeiro ano. Esse segundo ano está muito difícil, né? Mas, assim, a gente entende também, mas eu só acho que o governo Lula de esquerda não tem nada, Guilherme. Estou aqui dizendo isso, não tem, né?
é um governo muito amplo, né? Não tem nada de direita, e o Lula está fazendo o que tem que ser feito para esse país. Porque esse país está muito polarizado. A gente vê aqui no Paraná, foi feita recentemente uma pesquisa por umas pesquisas aí, por um instituto de pesquisa, acho que foi a Quest aqui no Paraná, e o Lula tem 44% hoje de aceitação. Só que quando ele disputou as eleições, ele tinha 35%, cara. Então, ele deu aí uma levadinha. Mas é assim, o que nós temos que fazer, e aí eu quero aqui dizer, se você permitir, meu caro Guilherme, nós, ditos da esquerda, a gente não consegue agregar, a gente não consegue construir uma política. Um dos partidos hoje que eu acho que vai crescer muito e talvez dê bons frutos no futuro é o PSOL. Eu acredito no PSOL. Mas é assim, nós também, não sou do PSOL, tá? Estou falando só por conta de referência, que tem uma linha de esquerda que está agregando, tanto é que ele está crescendo a cada momento, ele está crescendo. Mas a nossa esquerda, nós estamos perdendo a nossa luta para a extrema-direita. É só você ver na Argentina e outros lugares aqui. Netanyahu lá, agora arrumando confusão com o Irã e tudo mais. Esse Trump lá, com todas as barbaridades dele, crescendo, podendo ser eleito dentro dos Estados Unidos. Para nós é muito complicado isso, Guilherme. Para nós que temos uma linha de esquerda, porque nós estamos falando a esquerda a nível mundial. E aí, camarada, eu vou te dizer para você, eu espero, nós temos em São Paulo, né? Em São Paulo, um governador que saiu do Rio de Janeiro e foi eleito em São Paulo, porque em São Paulo a maioria do povo gosta de Bolsonaro e elegeu esse Tarcísio aí. Porra, é um retrocesso para nós, enquanto trabalhadores. São Paulo vai passar por um processo de privatizações que será uma facada nas costas dos trabalhadores, não tem dúvida. Nós sabemos essa Enel que está aí da energia, e vai acontecer a mesma coisa com a água. Então, assim, nós temos certeza que isso não é bom, mas a gente não está conseguindo passar para os nossos trabalhadores que não têm a nossa linha de esquerda, que não têm o nosso pensamento de esquerda, está muito neutro dentro do processo político e que em algum momento vão sofrer todas essas consequências, como depois eu quero falar um pouco, muitos dos nossos trabalhadores vão ter muitas consequências na hora de aposentar com essa famigerada reforma da Previdência, que você sabe muito bem, e que essa famigerada também reforma que houve dentro do trabalho. Então, assim, eu fico muito preocupado, mas é isso que nós temos e a gente não consegue avançar, infelizmente. Eu vejo isso, fui no último congresso da Conluta, estive nesse encontro que nós tivemos em São Paulo, foi onde eu lhe conheci, né? Assim, a Conlutas é uma central que nós acreditamos, cremos, porque tem uma linha política que condiz com o que nós pensamos, mas, assim, estamos meio isolados, né? Mas, assim, não deixamos de ser. Somos. E não podemos abrir mão disso, porque se não tiver ninguém, pelo menos para mostrar que estamos aqui, com certeza o mundo vai virar um extremismo terrível e nós não vamos ter condições nem de ter trabalhos decentes com direitos como nós conquistamos em toda a nossa luta dentro do trabalho. Léo, eu acho muito interessante isso que você falou, né? Que acho também interessante a gente, né, falar sobre os temas, né, mais pontuais, mas também falar dos temas mais político e também discutir a esquerda, né? É uma das. Eu acho que a Conlutas ela é uma central sindical de suma importância. Mas, assim, uma opinião minha, eu queria saber o que você acha,
Mas o que eu percebo dos partidos que estão dentro da conlutas é uma fragmentação, né? Uma fragmentação muito grande. E poderia, né, se unificar, né, para poder, né, se não bater de frente, né, com a mesma força, para poder fazer um pouco mais de frente, né, com os setores aí de extrema direita e oferecer uma alternativa, né, independente para a classe trabalhadora brasileira. Mas eu vejo que, infelizmente, existe essa dificuldade dentro da Conlutas, né? Uma crítica que eu faço, né? Eu acompanho, né? Tento procurar acompanhar os fóruns da Conlutas para poder cobrir, né? Mas essa é uma opinião que eu tenho. Eu gostaria de saber o que você pensa. Guilherme, vamos aqui resgatar, companheiro, a tendência que nós tínhamos dentro do PT, que era a convergência, que acabou virando parte do PSTU. Romperam com a CUT, né, naquele momento, a convergência, que era uma tendência dentro da CUT, e construiu o PSTU. E todo aquele ranço que dividiu a CUT, que construiu outras centrais, além da CUT, porque a CUT, na sua origem, é Central Única dos Trabalhadores. E era para ter se mantido até hoje, Central Única dos Trabalhadores. Mas nós, seres humanos, meu caro Guilherme, nós, às vezes, não conseguimos construir na sua unanimidade, e alguém já dizia que a unanimidade é burra, eu tenho alguma ressalva em cima disso, e a gente não conseguiu construir a Central Única dos Trabalhadores, ficou fragmentada, fracionada, e hoje nós sabemos muito bem o que é a central. Uma central única a serviço do governo Lula, que não é de esquerda, que é isso que nós já conversamos lá atrás e está colocada para todos nós. Infelizmente, a sua avaliação dentro da Conlutas, eu também quero aqui ter muito critério para fazer, até porque o PSTU, lá atrás, eu fui do MTS, que era uma corrente política do PSTU, que nós militávamos na FENASPES. O próprio Zé Maria, inclusive. Então, assim, a gente tinha... Eu militei dentro do MTS, que era por um movimento de uma tendência socialista naquele momento, e eu militei por muito tempo nessa tendência sindical, no movimento sindical brasileiro. Mas, assim, a gente percebeu também que o PSTU não avançou em nenhum momento. Talvez por sua radicalidade, pela política que implementou, pelo projeto que construiu enquanto partido político de esquerda, mas teve muita deficiência e não conseguiu agregar. E aí apareceu o PSOL, né, mais amplo, agregou a todos, como hoje a Conlutas faz. Eu acho que esse é um ponto positivo da Conlutas, viu, Guilherme? Agregar também os populares, os comunitários, para dentro da Conlutas, dar uma força para a central e agrega todos aqueles movimentos que estão definitivamente querendo construir algo de diferente para nós trabalhadores, para a questão habitação, para a questão moradia e para a questão da fome e muito mais. Então, essa pergunta que você fez da Conlutas, infelizmente, nós não vamos conseguir mudar isso. Nós temos que nos adaptar a essa realidade, sabe? E olhar para os dois lados e ver qual é o lado que mais agrega e a gente chegar e entrar para o lado que mais agrega. Agrega não numa questão corporativa, agrega numa questão coletiva
de ampliação para fora da central, na resolução de todos os problemas daquele e daquela que estão dentro, filiados dentro da central, buscando dentro da central as resoluções de todos os nossos problemas, que não são poucos, né, Guilherme? Perfeito, o Eliel. E voltando um pouco aí para a questão dos servidores aposentados, né? Eu gostaria que você, né, primeiramente falasse o que você achou da proposta, né, da não proposta do governo federal em relação ao 0% para os servidores da ativa e qual foi a proposta que o governo fez para os servidores aposentados, né? Seguiu a mesma lógica, a mesma linha? Olha só, eu acho que nós temos que buscar aí dois momentos, né? O momento que o governo, em 2000, e quando entrou em 2023, deu uma porcentagem de um valor de 9% para todos os servidores federais, porque o antigo governo, evito dizer o nome dele, desmantelou o país, queria desmantelar o serviço público federal, graças aos aposentados, viu, Guilherme? Deixo isso muito claro. Eu fui 10 vezes para Brasília, no anexo do Congresso, lá que você sabe que eu estou falando, da Câmara, que nós fazíamos todos os nossos movimentos lá para barrar a PEC 32, que era a PEC da reforma administrativa, que se passa e acabar com o serviço público definitivamente. A gente conseguiu barrar isso. Eu estou dizendo isso porque cogita-se, ontem mesmo eu estava vendo, e já estão formando uma comissão dentro desse governo Lula para retomar a questão da PEC 32, que para nós é um desgaste total e nós temos que estar muito atentos a isso. Sobre a questão dos aposentados. A proposta dele não gerou em torno dos aposentados, gerou em torno dos ativos, né? E eu quero dizer uma coisa para você, já disse lá atrás e quero repetir aqui. Todos nós seremos aposentados. E se a gente não conseguir barrar isso, vai chegar um momento que todos nós seremos aposentados e não teremos força para lutar contra o que é de mais sagrado na nossa vida, que é o nosso salário. Eu trabalhei 42 anos no serviço público, não é 42 dias, né, Guilherme? É muito tempo, né, meu querido? 42 anos. Então, assim, quero deixar registrado aqui o seguinte: nós, aposentados, infelizmente, eu fui agora para São Paulo, para Brasília, nós tivemos um encontro dos aposentados bancado por uma deputada, acho que foi a Sâmia, em Brasília, e a gente fez uma discussão entre nós aposentados. A gente ainda nós não deixamos de ser ativos. Uma coisa que eles cobram de nós, eles ainda cobram de nós a questão da proporcionalidade dos valores que pagamos nas nossas aposentadorias e também os valores que eles tiram de imposto de renda. Então, nós, aposentados, não estamos livres desses benefícios que caem direto na conta do governo. Nós ainda pagamos isso. E, por conta disso, nós não somos definitivamente aposentados. Se nós fôssemos aposentados, não teríamos no nosso olerite esses valores que, ora, saem do nosso líquido e nos deixa, inclusive, muito com dificuldade, e eu estou dizendo isso no contexto geral, de todos nós servidores, que estamos muito comprometidos, inclusive, viu, Guilherme, com os consignados lá atrás, que a gente fez loucuras, não foi eu, foi muita gente, e hoje, na aposentadoria, o nosso salário é bem menos, por conta de todos os benefícios que a gente perde quanto do serviço, daqueles penduricalhos, e quando na ativa nós sabemos que a partir do momento que se aposenta, perde, e mais esses valores que nós agregamos nos consignados. Então, assim, é um momento difícil de todos nós aposentados, não tenha dúvida disso,
e que Deus ajude os nossos trabalhadores ativos. Não sou contra que eles recebam esses valores dentro desses penduricários que, ora, eles recebem, isso que eu já falei, que é a questão do Vale Creche. Mas o Vale Creche hoje, o meu caro Guilherme, poucos servidores têm filhos na idade de creche, né? Porque os nossos servidores estão velhos. O Ministério da Saúde, faz quanto tempo que não tem um concurso público? O próprio INSS e outros aí, né? Então, assim, nossos servidores estão velhos e não têm filhos, têm netos, e netos não recebem essa questão do Vale Creche. Não sei se eu respondi, Guilherme. Respondeu. E, Eliel, aonde entra, na sua opinião, na sua avaliação, a discussão do arcabouço fiscal nisso tudo? Cara, olha só, alguém sempre tem que pagar o preço, ou digamos, o pato, numa linguagem mais popular, de tudo isso que acontece dentro da economia no nosso país. Alguém tem que pagar. E nós, servidores, e isso está sobrando para nós, servidores aposentados, mais uma vez. Eu não tenho muito domínio do arcabouço fiscal, até porque não sou uma pessoa que tem muita definição nessa questão econômica e economia. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o arcabouço fiscal está dificultando a vida cada dia mais de nós aposentados e também dos servidores públicos federais. Porque, assim, uma das coisas, se você permitir, eu quero aqui resgatar brevemente conta desse contexto que você colocou, que é a questão: o governo Lula, cara, não consegue governar. Tem esse troço chamado Centrão, que isso é um câncer na política do Brasil. E hoje tem esse lobo aí, esse estúpido chamado Lira, tá? Esse estúpido chamado Lira, que acha que no governo anterior ele mandava mais que o governador, mais do que o presidente. Ele achou que nesse governo ele ia mandar também. O Lula pode ter perdido aquela essência da esquerda, mas ele tem por princípio, ele sabe o que é. Ele só tem ele só age dessa maneira porque o governo dele é muito amplo, ele teve que ampliar muito. Ter um governo do governo que se diz de esquerda, um cara como Alckmin como vice, é só você buscar a história do Alckmin, cara. Então, assim, mas está colocado aí, nós vencemos um grande problema nesse país, que foi o Bolsonaro. Mas nós ainda não destruímos e não vencemos ainda o bolsonarismo, Guilherme. E esse bolsonarismo, eles são unificados, cara. Eles fazem cada barbaridade dentro das redes. Agora tem esse tal de Musk aí, esse xarope indiano aí, tá? Que agora também era Twitter, agora é X. Eu, inclusive, aqui no Paraná, nós fizemos um movimento dentro da rede social. Sai desse X aí, cara, e a gente alcançou um número de 100 mil, viu? Pessoas que saíram dessa nhaca chamado X, né? Agora é X, né? Então, assim, tudo isso é uma construção da extrema-direita e se, voltando aqui rapidamente falar, se Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, você pode ter certeza de uma coisa: o mundo não será o mesmo, infelizmente. Pois é. E você, olha, você falou aí do impacto, né, para as futuras gerações aí sobre a reforma da Previdência. Qual que vai ser o impacto aí para gerações como a minha e gerações mais novas? Olha, olha só, meu caro Guilherme, lá atrás, quando nós fomos contra a reforma da Previdência, se eu não me engano, foi em 2018, 2019, nesse período aí. Aqui em Londrina, nós fizemos um movimento, no primeiro movimento que nós fizemos contra a reforma da Previdência aqui em Londrina, nós colocamos 15 mil pessoas na rua.
Eu acho que foi o último movimento que nós colocamos tanta gente assim. Depois disso, eu via, e você viu, quantos trabalhadores, quantas trabalhadoras com cartaz defendendo defendendo a Previdência de Paulo Guedes. E nós, trabalhadores, mais da esquerda, mais do serviço público, a gente apontava, pessoal, isso é uma armadilha para o futuro. Quando eu me aposentei, Guilherme, contava o meu tempo de serviço e a minha idade, tinha que dar 96 anos, tá? Meu tempo de idade, minha idade e meu tempo de serviço tinha que dar 96 anos para mim estar apto a aposentar. Na reforma da Previdência, todo ano, sabe quanto que está hoje? Faz 2 anos e meio que eu estou aposentado. O mínimo era 96, hoje já está 98, entendeu? Cada ano que se passa, aumenta um ano. E esse ano que aumenta é o tempo que o trabalhador e a trabalhadora vai ter que estender para aposentar. Dentro da reforma previdenciária, para nós servidores públicos, vai chegar até 105 pontos, cara. O que significa? 105 pontos. Esses 105 pontos significa o seu tempo de idade e o seu tempo de trabalho. Eu me aposentei com 96, contando os dois, para 105, 9 anos a mais, cara. Veja você. Veja você. E para você se aposentar, no mínimo, tem que se aposentar com 62 anos. No mínimo. Então, assim, veja quanto de tempo nós vamos ter que trabalhar a mais para nos aposentar. E uma coisa que eu quero dizer também, meu caro, quando nós nos aposentamos, nós tivemos 2 servidores nossos aqui, Guilherme. Eu lembro como se fosse hoje, 12 de novembro de 2022, parece, ou 21. Eu não lembro aqui direito. A partir de 12 de novembro, quando foi promulgado a reforma da Previdência, da maneira que foi construída no governo do Tardo Bozo e do ministro Paulo Guedes, a partir de ali, nós tivemos servidores que, por um dia, não alcançou o período anterior que nós poderíamos aposentar. E por conta desse um dia, ele tem que trabalhar mais 2 anos. Então, para você ver como isso dificultou a vida dos trabalhadores. Isso eu estou falando daqueles que já estavam prontos para aposentar. A pergunta que você faz é quem hoje está com seus 30, 35 anos de idade e vão ter. Eu acredito, Guilherme, que chegarão aos 65 anos, até os seus 67 anos trabalhando, cara, para alcançar uma aposentadoria. Que isso, para nós, apesar do que a nossa qualidade de vida no Brasil teve um aumento aí, mas para nós trabalhadores, eu disse para mim mesmo e para todos os meus colegas, eu vou até meus 60 anos trabalhando. E quando completei meus 60 anos, graças a Deus, consegui me aposentar, mas que muitos de nós não conseguiram, infelizmente, cara. E essa é uma dificuldade para todos aqueles ainda que estão. E é difícil. Enquanto não tiver o tempo, não irão se aposentar, que para nós é muito ruim, né? E mais, né? E mais. A reforma da Previdência não trouxe aquele benefício que, ora então, eles diziam. Que todos nós, a reforma da Previdência ia acabar o déficit, ia gerar para que todo, quando fosse se aposentar, teria garantia de recebimento dos seus proventos. Eu posso ser sincero? Eu não acredito que isso vai acontecer, porque a Previdência realmente ela ainda não é superávit, está muito deficitária, e isso é muito ruim, é só você buscar o histórico da Previdência brasileira e você vai ver que é um futuro muito escuro para todos nós trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente, é uma grande realidade para nós.
Com o governo Lula ou sem ou com outro, isso vai acontecer com certeza. Ô, Eliel, né? Você que está acompanhando aqui a luta dos servidores, no Paraná, né? Qual que é o calendário aí de luta que tem aí em relação aos servidores? Nós temos agora, que foi tirado do FONACAT, que você sabe, né? O FONACAT, que é a federação lá dos trabalhadores, mas no geral dos servidores, tem o FONASEP, que está mais na linhagem ali de CONDICEF, FENASPES, né? Lá do o povo organizado pelo, pela educação e tal. Mas, assim, eu quero dizer para você que é um momento muito difícil. A gente, aqui no Paraná, por exemplo, o único calendário que, que nós temos construído, que tirou do FONASEP, é o dia 17, em Brasília, né? Que vai tá chamando para Brasília agora, 17 de abril, um movimento em Brasília para que os servidores vão para lá mostrar a força para o governo. Mas eu não sei se esse movimento vai ser aquilo planejado e projetado pelas nossas entidades nacionais lá dentro de Brasília. Eu não sei como que vai ficar. Mas pode falar. Não, continua, desculpa. Não é assim. O único calendário que nós temos aqui no Paraná foi chamado, acho que dia 10 ou dia 8 de abril aqui, a gente fez alguns movimentos no estado. Mas há uma diferença, e eu quero rapidamente aqui dizer para você, meu caro Guilherme, dentro do INSS hoje, nós temos muitos servidores, Guilherme, que fizeram o concurso 2010, por aí, sabe? Muitos deles que estão nessa faixa etária que ainda tem as crianças em período de escola. Esses caras, essas pessoas, essas mulheres, esses homens jovens que entraram no INSS, vários deles são muito concurseiros. Então, eles entram no INSS, ficam um período no INSS, mas não deixam de ficar concursando para galgar novos patamares dentro do serviço público. E aí, o que acontece? Eles não se filiam às nossas entidades estaduais, odeiam sindicatos, a maioria deles bolsonaristas, horríveis, cara. Infelizmente é assim. É verdade, Guilherme. Então, assim, não é no Serviço Público Federal. Todas as bases das nossas entidades sindicais trabalhadores existem. Nos bancários tem muito isso também. No Serviço Público, principalmente dentro dos sindicatos estaduais, tem muito isso. E isso dificulta. E agora tem, lá no governo, lá atrás, do Bozo, aquele negócio lá de trabalhar em casa lá, remoto. Cara, vários servidores nossos não querem mais voltar para a agência, velho. Aí o que acontece? É uma frieza, porque quando você está na agência, você acompanha todo o sacrifício e todo aquele martírio dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras, principalmente, meu caro Guilherme, aqueles companheiros que passaram por algum período de acidente ou teve alguma doença que o foi acometido e ficou sem possibilidade de trabalhar, passaram-se os 30 dias e tiveram que ser jogado para dentro do INSS para ter um benefício muito ruim. E muitos deles não passaram pela perícia. E eu quero fazer breve, se você permitir. Eu vou ser muito sincero com você, Guilherme. Eu sou um homem de 62 anos, tenho 40 anos de movimento sindical e ajudei a construir um sindicato aqui no Paraná e a FENASPES, em Brasília. Mas eu vou te dizer uma grande verdade para você, cara. Olha, eu nunca vi um momento tão difícil que nós estamos vivendo dentro do movimento sindical. Um dos momentos mais difíceis desse país
é esse período. Porque, cara, tudo está contra a gente. Tudo. Tudo. Nós temos um governo que se diz de esquerda, não é de esquerda. É amplo demais. Não consegue negociar e não conseguimos avançar na nossa pauta. Então, assim, se nós temos um governo de esquerda que não atende às nossas reivindicações, nós nunca pedimos privilégio para ninguém. Nós nunca pedimos privilégio. Nós sempre lutamos pelos nossos, nós sempre cumprimos os nossos deveres, mas todas as vezes que nós buscamos os nossos direitos, com muita dificuldade, todos nós. Eu fiz 18 greves na minha vida, Guilherme. Meu salário hoje ainda é o que é por conta dessas lutas que quando eu tinha mais força e era mais jovem, eu nunca corri das lutas. É isso que falta hoje no movimento sindical. A juventude que está mais recente no serviço, tanto no público quanto no privado, ter a consciência de classe que todos os trabalhadores unificados, a chance e a oportunidade de ter benefícios muito melhores, de qualidade para todos nós, com as nossas forças, definitivamente é uma coisa que a gente não vê mais nos movimentos sindicais, infelizmente, Guilherme. Isso às vezes dá vontade de chorar, cara. Nós que somos desse período. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Eliel Joaquim Santos. Gostei aí bastante da nossa conversa, do nosso papo. E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, eu quero aqui dizer para todos aqueles ouvintes que estão nos ouvindo, nós nunca podemos deixar de termos esperança. O dia que nós não tivermos esperanças mais, definitivamente está tudo acabado. Mas enquanto Deus nos der o fôlego da vida e nos der força de lutarmos, é assim que nós temos que fazer. Nunca sozinho. Nunca ache que você sozinho chega a algum lugar dentro dos movimentos políticos, seja ele qual que for, que agregue de agremiação. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Sempre tem que ter pessoas com consciência de classe e com consciência de que todos aqueles que lutam têm o direito de viver em paz com toda a questão, mesmo com todos os problemas. Nós ainda vamos vencer, eu creio e acredito nisso. E muito obrigado por ter me dado essa oportunidade, Guilherme. Então é isso aí. Então, mais uma vez, né, agradecendo ao Eliel, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que quem não for inscrito se inscreva no canal podcast Mesa de Debates Título um pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas, né? E também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. Todas essas ações ajudam. O X não, né? O X não, até na época, né? Até na época do Twitter tentei abrir uma conta do Twitter, mas eu vi que, né, não tinha muito futuro, né, no Twitter. Mas enfim, né? Mas outras redes sociais também têm lá seus problemas também que, né, não cabe colocar aqui. E também segue a gente nessas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos e nem queremos receber dinheiro. Opa, fala. Eu não quero te cortar, querido, mas assim, se você quiser construir um novo debate,
tem um tema que me agrada muito e é de grande proporção e vai ajudar muitos nossos trabalhadores, que é a saúde do trabalhador dentro dos setores de saúde em todo esse país. É complicadíssimo. O dia que você quiser fazer esse debate, me convide, eu estarei à sua disposição. Opa, vamos fazer assim, aí tá mais um convite aí para o Eliel voltar aqui para o Mesa de Debates. Então, reforçando aqui o nosso Pix 385-007-028-00 CPF, lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do patrão e nem do Estado, e nem queremos receber, queremos manter nossa independência, para trazer aí o Eliel e outras pessoas aí para falar da luta da classe trabalhadora e dos setores populares da sociedade. Então aí fica o nosso Pix, né? É importante aí quem puder contribuir, contribua, né? Então acho que é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!